Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou Délis Amanda e nós vamos hoje aprender sobre os métodos de separação de misturas. Só para recordar um pouquinho, a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias. É muito raro que tenha substâncias isoladas no nosso planeta. Geralmente elas estão sempre em combinação de duas ou mais. E elas podem ser homogêneas, que são aquelas que apresentam uma única fase, com a combinação mais química, e as heterogêneas, que apresentam duas ou mais fases, sendo uma combinação mais física, mais fácil de se notar a olho nu, como aquela questão da água e óleo que eu mostrei para vocês. A separação de misturas pode ocorrer por diversos motivos. Um exemplo entre esses motivos é a nossa obtenção mesmo, para facilitar nosso dia a dia e até consumo, como o sal de cozinha. Ele precisa ser separado da água do mar para a gente poder utilizar. A natureza possui diversas substâncias importantes para o nosso dia a dia, como eu já havia falado. Porém, a grande maioria dessas substâncias é encontrada sempre misturada. E o que a gente tem que fazer? Separar elas para que a gente possa ter um consumo legal e alguma outra coisinha específica. Às vezes a gente precisa de uma substância específica como o sal, por exemplo, novamente. E ela precisa ser separada componente a componente, através de um fracionamento e até para uma questão de análise individual das misturas, para que isso possa acrescentar realmente na nossa vida. E para que essas separações aconteçam, são necessários vários processos. Nós iremos abordar agora os métodos de separação de misturas heterogêneas, que são aquelas mais fáceis de realizar a separação, pode ser até uma coisa manual, e a gente consegue ver a diferença física. Entre eles nós temos a catação, que ela utiliza as mãos mesmo, ou diversos instrumentos como uma pinça ou algum pegador, para pegar ou catar um sólido na mistura. Por exemplo, o que a nossa mãe faz com feijão em casa, catando os grãozinhos que não prestam ou até pedras, grãos de soja que vêm misturados no feijão e podendo isolar só o que a gente quer, que são os feijões bons para a gente comer no almoço, e até a questão de pedras. É muito utilizada a catação em pedras porque tem pedras específicas para determinadas funções, como construções e até mesmo pedras que a gente possa usar no dia a dia, como as pedras preciosas. A ventilação, ela é caracterizada pelo arraste por uma corrente de ar de um dos componentes na mistura que ele seja mais leve. Como é que eu posso explicar isso? A separação da casca de arroz, por exemplo, eles colocam numa peneira e fica balançando, aí o que voa são as sementes, que é o componente mais leve. O grão do café também, eles precisam fazer essa aeração, essa ventilação, para que ele seja liberto das folhas e de cascas. Outro método é a peneiração ou tamização, que ela é utilizada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente com uma peneira. A gente pode ver isso até no nosso suco com líquidos. Quando a gente faz um suco, vamos botar a peneira do liquidificador para a jarra, para que o líquido possa passar sem tantas sementes. O mais grosso fica retido na malha e o mais fino, que é o que interessa para a gente, desce e é utilizado. A gente pode ter também um exemplo com sólidos, que seria separação da farinha. Quando a gente pega a nossa farinha de mandioca, ela não está pronta, ela tem vários grãos em diferentes tamanhos. E os grãos maiores, eles vão ficar na peneira. Os menores, eles serão utilizados por nós no nosso almoço, na nossa alimentação. Também é feita a separação de areias das pedras, nas construções, quando o pessoal precisa da areia mais pura para misturar com cimento e fazer o reboco da nossa casa. Outro tipo de separação é a flotação. A flotação utiliza líquidos incapazes de se dissolver na mistura, adicionado por dois sólidos ou um sólido e um líquido, para que ele possa agir nessa separação. Um exemplo é você utilizar a areia na separação da água e do óleo. Quando você utiliza, a mistura apresenta uma separação nítida, dando para você dividir. Dissolução fracionada. Líquido acionado à mistura de sólidos para dissolver um deles. Por exemplo, como é que a gente vai separar a água da areia? Através dessa dissolução. Quando a gente coloca ela, um líquido diferente
para que ele possa apresentar as fases e a gente possa separar e utilizar. Separação magnética. Esse é um método especial de separação, pois ele utiliza um ímã para separar um metal presente na mistura de sólidos, por exemplo, a limalha de ferro e a areia. E até nos ferros velhos e tal, eles utilizam os ímãs para tirar o ferro, todo o ferro daquele local que está ali acumulado, para que ele seja reutilizado. A decantação é feita para misturas formadas por líquidos ou um sólido e um líquido. Após o repouso, o componente mais denso vai para o fundo do recipiente. Essa é mais uma questão de espera. A gente pode ver nos óleos trifásicos, que pode ter nas casas de vocês, que as mães utilizam, ou até você pegar água e óleo, chacoalhar. Depois de um tempo ali em repouso, você vai observar que ele vai apresentar novamente as duas fases. A centrifugação utiliza a centrífuga para aumentar a velocidade da decantação, que já é um processo natural. Essa centrifugação é só uma forma de acelerar o processo. Por exemplo, o exame de sangue. Quando o nosso sangue é coletado, eles colocam na centrífuga para que ela acelere o processo de decantação e eles consigam separar os componentes do nosso sangue para analisar. Filtração simples é geralmente utilizada em misturas com sólido não dissolvido e líquido. A mistura é colocada em um filtro, onde o líquido atravessa e o sólido fica retido, como por exemplo o filtro de água, aquele filtro de café que a gente está tão acostumado a ver, tanto o filtro de café de tecido quanto ele de papel. Filtração a vácuo. São filtrações que ocorrem sem a presença de ar, porque a presença do ar ela diminui a filtração. Quanto menos ar no local, mais a filtração é acelerada. Essa filtração e essa centrifugação elas são utilizadas geralmente em laboratório, porque precisa de um equipamento especial. Agora nós vamos para os métodos mais complexos, que são a separação de misturas homogêneas. Por que ele é mais complexo? Porque eles envolvem apenas uma fase, não dá para ver a olho nu. Não tem uma propriedade física que a gente possa utilizar para separar. Os processos que envolvem são mais químicos, então eles têm que ser realizados exclusivamente em laboratório. São eles a fusão fracionada, que é a mistura formada por sólidos, aquecida para separar componentes por meio das diferenças do ponto de fusão, porque cada componente vai ter um ponto de fusão diferente. Por exemplo, o ouro 18K. Na fusão nós percebemos que ele tem um ponto de fusão mais elevado ou mais baixo que os outros metais que a gente utiliza, o que está ali no meio, e a gente vai conseguir separar através disso. Sublimação fracionada. Mistura formada por sólidos, aquecida para separar o componente que possui a capacidade de sublimar, ou seja, ir do estado sólido para o estado gasoso. E ele sofre depois uma ressublimação, ou seja, ele volta ao estado original em um artefato de vidro, que é considerado funil ou até um becker mesmo. Como alguns exemplos de separação, nós temos o cloreto de sódio e a cânfora, que eles são parecidos e quando se junta, não dá para a gente separar olho nu. Tem que ser feita a sublimação fracionada para que um deles fique retido e o outro vá direto para o funil ou para o becker para ser utilizado. Cristalização fracionada. Ela acontece com a evaporação de um líquido que apresenta 2 ou mais sólidos dissolvidos. À medida que o líquido vai evaporando, o sólido cristaliza. Por exemplo, a água do mar. Que a gente percebe que quando tem aquele aquecimento da temperatura, a água do mar vai evaporando e vai ficando só o sal. Aí a gente consegue separar e utilizar. Destilação simples. Acontece quando a gente precisa separar um componente líquido em mistura sólido-líquido. O aquecimento ocorre para vaporizar o líquido, que entra em um condensador, retornando ao estado original. Destilação fracionada é uma destilação um pouco mais complexa, porque dessa vez nós temos que separar componentes de misturas líquidas. O aquecimento é feito, os líquidos se transformam em vapor e são encaminhados para uma coluna de fracionamento, que é uma coluna cheia de bolinhas diferentes. E esse vapor, tem um deles que vai ter uma densidade menor. Ele vai conseguir ultrapassar todas essas colunas e ser isolado lá na frente. E tem outros que têm uma densidade maior e não vão conseguir chegar, vão ficar retidos naquelas colunas, naquelas bolinhas. Então a gente consegue separar desse jeito. Um exemplo é a água e a acetona, que não dá para separar, porém a acetona ela tem um
um vapor de menor densidade. Então, quando a gente vai para a destilação fracionada, consegue separar. Liquefação fracionada é uma junção, porque ela precisa separar componentes de misturas gasosas. Olha a dificuldade, separar gases. É feita uma liquefação total, todos esses gases são transformados, né? Quer dizer, todos esses gases são transformados em líquido e inicialmente, né, é feito esse processo, depois realiza-se a destilação fracionada, que é aquela destilação mais complexa que eu tinha falado anteriormente. Um exemplo é o ar atmosférico, que é uma mistura de gases. É quando a gente quer isolar apenas um, como o gás de cozinha mesmo, o GNV, a gente tem que fazer essa difusão, entendeu? Tem que fazer a liquefação primeiro, para depois chegar na destilação fracionada e utilizar. Então, gente, esse é o conteúdo da nossa aula hoje. Espero que tenham ficado satisfeitos e que vocês tirem o máximo de conhecimento possível. Agora, converse com seu professor de sala e vamos estender o nosso assunto e ficar de olho nas atividades, ok? Até a próxima aula. Tchau!